Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais um dia para a nossa vida. Que Deus abençoe nossa casa, nossa família. Que Deus te abençoe. Deus guarde a tua saída, a tua volta para casa mais tarde. Que Deus te proteja em tudo que você for fazer nesse dia. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te abençoar, para te guardar e te proteger, amém? Eu quero convidar você para a gente ler uma palavra de Deus aqui, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, eu vou ler aqui do verso 24 ao 28 e 29. Verso 24, glória a Deus, ao 29. Uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã e eu quero compartilhar com você. Para que você saiba que Deus está sempre nos alertando, sempre nos dando a entender, está entendendo que a gente tem que permanecer firme na presença dele. Não podemos relaxar a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus, porque só Ele é quem pode nos salvar, é quem pode nos livrar de tudo quanto aparece para querer confundir o nosso dia a dia, amém? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 24, diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-eis a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, tá entendendo? Então você vê aqui, né, que Jesus ensinando a palavra ali naquele tempo, naquela época lá para as pessoas, né, falando sobre a casa, né, a casa hoje somos nós, somos eu e você, somos a casa e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, irmão, tá entendendo? Não habita no templo que você vai da sua igreja, do seu ministério, não. Deus habita dentro de nós. Quando a gente se reúne, a gente forma a igreja de Deus ali naquele lugar e a presença de Deus desce e enche a vida daqueles que já estão limpos, lavados e remidos do sangue do Cordeiro de Deus. Então, ele está falando aqui, né, que aquele que ouve essas palavras dele e cumpre, bota em prática para cumprir, tá entendendo? Ele assemelha a ele como um homem edificado na rocha, tá entendendo? Um homem prudente, um homem que tá, qualquer situação que vem sobre a vida dele, ele fala, Jesus disse que eu tenho que confiar nele, aqueles que confiam nele é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E assim semelhantemente, entendeu? Você tem que estar praticando a palavra de Deus, colocando em prática. Jesus disse que se eu confiar nele, eu não vou fazer as obras que ele fez, vou fazer maiores ainda. Então, você tem que acreditar na palavra e crer e viver na palavra. Mesmo que a gente seja falho, que a gente não cumpre tudo direitinho, porque a gente somos falhos, quem cumpre tudo é o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. A gente está se esforçando, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. Então a gente está se esforçando para agradar a Deus, para colocar essa palavra em prática todos os dias, por onde a gente anda, por onde a gente passa, para a gente poder dar um bom testemunho da palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre orando, vigiando, para não cair nas tentações, para não cair nas armadilhas que o inimigo arma para querer derrubar o cristão, amém? Então aqui ele está falando sobre o homem que escuta a palavra dele, ele assemelha a ele como um homem prudente, tá entendendo? Então você vê que a honra que você tem diante de Deus. Mas aquele que escuta a palavra de Deus e não pratica, diz assim, ó: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-eis a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, tá entendendo? Então você vê aqui que duas condições que Deus dá para o ser humano, tá entendendo? Aquele que crê, aquele que pratica a palavra dele e aquele que não pratica a palavra de Deus, tá entendendo? Então quando a pessoa não pratica, quando a pessoa não bota em prática, ela está arriscada a cair, né? Cair, e se cair a queda é grande, irmão. Porque a palavra de Deus diz que, tá entendendo? É 7 vezes pior a condição do homem que já serviu a Deus, que anda na presença de Deus, e deixa que o inimigo derrube ele, tá entendendo? Porque a palavra de Deus diz que vem 7 demônios, pior do que aquele que andava com ele no tempo dos vícios dele, da gandaia dele, tá entendendo? Vem 7 demônios, pior do que aqueles para atormentar a vida dele.
Então a gente não pode nunca deixar isso acontecer, nem eu comigo, nem você aí nesse lugar onde você mora, porque o inimigo, irmão, ele quer te tirar do foco, que é para poder bagunçar a tua família, porque enquanto você estiver orando, enquanto você estiver buscando a Deus, Deus está dando livramento para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para a tua família. Deus está te guardando, está entendendo? Porque você está lutando, está intercedendo, está crendo na palavra de Deus. Mas quando a pessoa relaxa e deixa se levar, está entendendo, pelas coisas do mundo, e para de fazer a vontade de Deus, aí o inimigo bate palma, porque ele sabe que ele vai fazer festa no meio da família, no meio da casa dessas pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim, que não é crente, né, que falam assim, isso tudo que esse camarada está falando aí é mentira. Falaram isso para Paulo, falaram isso para Pedro, para Sila, para Tiago, quando eles estavam pregando o evangelho. Muita gente criticou, porque disse que é mentira, mas não é mentira não, irmão, é verdade. As consequências vêm, tá vendo? A pessoa está pecando, está pecando, está pecando, acha que nunca vai ser punido pelo aquele pecado, mas vai chegar um dia a cobrança. E quando chegar, se ele não tiver, tá entendendo, um crédito com Deus, tá entendendo, vai se dar mal, tá entendendo? Porque Deus, ele vai fazer justiça, tá entendendo? A favor da minha vida e da tua vida aí também nesse lugar. A gente não pode permanecer numa coisa que Deus não quer que a gente permaneça. E aquelas pessoas que estão no mundo, elas estão na ignorância ainda, como fala lá no livro de Efésios, tá entendendo? Que a gente vivia na ignorância, cumprindo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos todos os dias, tá entendendo? Aborrecidos por Deus, porque Deus se irava com a gente e nem destruía a gente, porque sabia que a gente estava na ignorância. Mas hoje a gente já conhece a verdade. Hoje a gente já conhece, que nem se diz a história, os dois lados da moeda. Então não adianta você querer ir para o outro lado, tem que ficar aqui, não pode ficar em cima do muro, nem em cima do muro, tem que procurar escolher um lado. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Então a gente tem que pedir a Deus para nos capacitar, para nos dar força, graça, porque pela nossa própria força nós nunca vamos conseguir, irmão. Mas com a ajuda de Deus, a gente vamos estar sempre firme e forte, recebendo as bênçãos, as maravilhas de Deus aqui nesse mundo, e no futuro a gente vamos ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Aí diz assim, no verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Aí o 29 fala assim, ó, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, tá entendendo? Então quando Jesus concluiu essa palavra ali naquele lugar, todo mundo que estava ali ao redor de Jesus se admirou com aquele ensinamento dele. Porque ele sentia que a palavra que Jesus estava pregando estava tocando no coração deles, e que aquela palavra tinha um sentido para aquilo ali que Jesus estava falando. Tá entendendo? Quando Deus fala com você, irmão, você sente no seu coração que Deus está falando com você. Não adianta a gente querer esconder o sentimento do coração, porque Deus conhece teu pensamento do coração, Deus conhece tua fraqueza, teu medo, tuas falhas, Deus conhece tudo do homem. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está na nossa vida, para expulsar de nós todo o medo, toda a fraqueza, toda a falha que a gente tiver. O Espírito Santo ele vai aperfeiçoando a vida da gente para que a gente viva uma vida correta na presença de Deus, amém? Então seja prudente, irmão, nessa manhã. Guarda a palavra de Deus no seu coração, coloque em prática, porque Deus tem muitas bênçãos para te entregar, Deus tem muitas coisas maravilhosas para fazer no meio da tua casa, da tua família, dos teus vizinhos, dos teus parentes que estão aí ao redor de você. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida. Então, Ele quer que você permaneça firme, não desista por causa da luta, por causa da prova, porque tudo que vem sobre a vida do crente, irmão, quando não é luta, é uma prova que Deus permite. E quando Deus permite, também Deus livra, também Deus aprova. Deus prova e depois Ele aprova. E quando é luta, Deus dá o livramento, tá entendendo? Porque você está orando, está buscando, e Deus vai deixar você perecer aí nessas condições que você está vivendo, não. Pode ter certeza que o teu socorro está chegando para você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Porque quem pratica a palavra de Deus tem a resposta de Deus, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa, tua família, e eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento eu te apresento mais uma vez, nesse dia, essa mulher, Pai, esse homem, esse irmão, essa irmã, meu Pai.
essa pessoa, meu Deus, que parou para escutar a tua palavra nessa manhã, meu Pai. Que ele saia, meu Deus, desse vídeo aqui, meu Deus, crendo, meu Deus, na certeza, na resposta das orações que ele tem feito na tua presença, Pai. Que ele continue firme e forte, meu Deus, cheio do Espírito Santo, colocando a tua palavra em prática, meu Deus. Não adianta, meu Deus, quem critique ele, quem joga palavra de maldição, porque tudo isso vem, Pai, mas cai por terra, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa força, é a nossa fortaleza. Então nos abençoa, meu Pai, nesse dia. Abençoe nossa família. Abençoe o parente dessa mulher. Abençoe esse comerciante, esse empresário que está saindo para sua empresa agora nessa manhã. Essa mãe de família que está levando seus filhos para o colégio, Pai. Esse pai de família. Esse entregador de moto, Pai. Esse motorista de aplicativo. Motorista de táxi, de ônibus que sai para trabalhar de manhã, meu Deus. Guarda a vida desses povos, Pai. Desse policial, desse médico. Em nome de Jesus, meu Deus, dessa professora de escola. Dá livramento, Pai. Guarda eles, meu Deus. Todos que trabalham, meu Pai. Tanto, meu Deus, aqueles com carteira assinada, como aqueles que trabalham sem carteira assinada, aqueles que trabalham honesto, meu Deus, para levar o pão para dentro da sua casa, Pai. Guarda a vida deles, livra, meu Deus, e protege. É o que eu te peço, meu Deus, nessa manhã, pela vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?